Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, ela vai estar falando aí, ó, a questão da dinâmica impulsiva. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né, para mais uma aula. Nossa aula de hoje, nós vamos comentar tanto a dinâmica impulsiva quanto gravitação, beleza? Então vamos nessa aí. Qualquer dúvida, qualquer momento você pode me interromper, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o assunto de hoje é falar sobre o quê? Quais são os objetos do conhecimento? O impulso de uma força, o teorema do impulso, a quantidade de movimento, sistemas isolados, conservação da quantidade de movimento, colisões unidimensionais, né? Nós vamos tratar aí de algumas habilidades, tá bom? Nossa habilidade 3, 6, 17 e 20. E aí, na sequência, nós temos aí como funciona o airbag, né? O pessoal está chegando ainda, mas como funciona o airbag? Isso aí vai ser explicado, eu vou colocar lá no grupo não, lá no sistema, no AVA, no sistema, né, de avaliação lá de vocês, dê uma olhada lá, tá? Hoje a ideia é testar isso aí, ver como isso funciona. Na verdade, o airbag vai fazer o quê, né? Ele vai diminuir um movimento, um impulso sofrido aí. Beleza, ele está falando da ação e reação. Então nós temos aí algumas situações aí, né? Algumas situações. Então, temos aí, eu tava dando essa aula, deixa eu apagar, que ficou gravada, não sei por quê, né? Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. Modo aula, isso aí. Agora sim, vamos lá. Modo aula ele desaparece. Vamos ver se desapareceu todos. Não, tá aí ainda. Mas legal, né? Então vamos lá, ó. Nós vamos falar de hoje, no primeiro momento, nós vamos falar de impulso, certo? O que nós vamos falar hoje? Realmente da ideia de que? De impulso. O que é o impulso? O impulso vai ser uma relação que nós vamos proporcionar da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui um desenho para vocês entenderem isso aí, né? Olha aí, ó. Eu tenho aí uma pessoa empurrando, né, uma criança em um balanço. Então, o que leva-se em consideração? A amplitude de oscilação da criança no balanço depende de alguns fatores, lógico. Essa altura que ele vai e volta, ele sobe e desce. Se eu empurrar com maior força, o balanço não vai atingir a maior altura. Empurro com maior força, ele vai atingir maior altura, né? O que mais que leva em consideração? Se eu fico empurrando por mais tempo, ele também vai atingir a maior altura. Então percebe que a ideia de impulso está relacionado à força e ao tempo de contato. Então temos aqui, ó, o que é impulso? O impulso vai estar relacionado a quem? A força, não é isso? A proporcional à força aplicada, proporcional ao tempo de contato com o corpo. Então, o impulso é também uma grandeza vetorial, certo? É uma grandeza vetorial que vai ter o quê?
a direção e o sentido da força. Então lá, ó, vamos definir isso claramente. O que é um impulso? O impulso depende da força e do tempo de contato. É uma grandeza vetorial, certo? É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela tem que ter módulo, direção e sentido. Então a direção e o sentido vai ser da força. Então tá aqui, ó, um desenho para a gente ver essa situação aí, ó. Então, eu tenho uma força que foi aplicada por um certo tempo. Então, o que é o nosso impulso? Um impulso é o produto dessa força por esse tempo. Um detalhe bastante interessante de comentar aqui, gente, é o seguinte. Eu quero impulsionar algo. Se eu quero impulsionar algo, eu vou impulsionar de que forma? Ou aplicando mais força, tá? Ou empurrando por mais tempo. É claro isso, por exemplo, o seu carro não pega, o carro seu lá tá ruim para pegar, tá? Você vai dar um tranco no seu carro. Então só você sozinho é uma força. Para impulsionar o carro, você vai ter que... O que vai fazer? Com sua força que é pequena, você vai ter que fazer o quê? Empurrar por mais tempo para impulsionar o carro. Mas se vem mais pessoas a ajudar você, quer dizer que a sua força vai aumentar, né? A sua não. A força resultante vai aumentar e isso vai proporcionar menos tempo. Então não esqueça, impulso é o produto da força pelo tempo. Tranquilo, gente? Tudo tranquilo aí, né? Pessoal que tá aí, beleza? Alguma dúvida em relação ao impulso? Pelo quê, professor? Pela variação de tempo. Esse ΔT quer dizer o quê? Variação de quê? De tempo. Então, se eu empurro algo por mais tempo, eu vou impulsionar mais, tá? Se eu empurro algo, variação, né? A nossa variação. Se eu empurro algo por mais tempo, eu vou impulsionar ele mais. Tudo tranquilo, gente? Tudo beleza? Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, essa é a parte de impulso. Então lembre que impulso é a relação, é o produto da força pelo tempo. Então, ao proporcionar um impulso, eu vou aplicar uma força em uma variação de tempo. Certo? Vamos continuar aí. Galerinha, e aí, nós temos aí, lembrando que isso é um impulso de uma força constante, tá? Nós vamos calcular aí o impulso de uma força constante, uma força constante. Eu vou calcular dessa forma aí. Mas, professor, e se a força não for constante? Se a força nossa for variável, eu tiver aí uma força variável, né? Então nós temos aí um impulso de uma força variável. Gente, um impulso de uma força variável somente pode ser calculado se houver um gráfico, certo? Se houver um gráfico que relaciona força pelo tempo. Lembrando que a multiplicação de força pelo tempo é impulso. Então, o que eu preciso fazer quando a força for variável? Eu preciso calcular a área dessa figura do gráfico. Então, ao ter um gráfico que relaciona força com tempo, a força com tempo, a área do gráfico, se eu calcular a área desse gráfico, lembrando que a área do gráfico pode ser um trapézio, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser algumas figuras, várias figuras, mas as figuras básicas é triângulo, retângulo,
né, em um trapézio, basicamente. Então, eu preciso calcular isso aí. Então tá o seguinte: o impulso será numericamente igual, né, para a gente calcular, o impulso será numericamente igual à área do gráfico, né, de força vezes a força pelo tempo. Então não esqueça, se for uma força variável, nós vamos calcular por onde? Pelo gráfico. Força constante é tranquilo. Por que a força constante é tranquilo? Porque basta eu pegar a força e multiplicar pelo tempo de contato. Se for um gráfico, se for uma força variável, nós vamos ter que calcular pelo gráfico, tudo bem? Essa é a ideia de impulso. Gente, logo em sequência, na nossa sequência aí de estudo, nós vamos ver impulso, já vimos, impulso de uma força constante e impulso de uma força variável. E percebemos que impulso é a relação, é o produto da força pelo tempo. Então, impulso é o produto da força pelo tempo. Então, impulso está associado à força e tempo. E na sequência nós vamos ver a quantidade de movimento, que lá no finalzinho desse assunto, vocês vão perceber que impulso e quantidade de movimento é a mesma coisa, tá? Tá relacionado da mesma forma. Mas vamos lá continuar aí nossa ideia, nosso assuntinho aí. E aí na sequência nós temos, ele fala como adotar um referencial, né? É essa partezinha, eu não vou dar uma olhada, nós vamos olhar aqui, ó, a ideia de quantidade de movimento, certo? Nossa quantidade de movimento. Na física, muitas palavras têm significados um pouco diferentes do sentido do cotidiano. Quer ver uma coisa? Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Imagine só que vocês, eu tenho um carro, um caminhão, tá? Esse carro e esse caminhão estão deslocando com a mesma velocidade, certo? Então vamos falar que os dois estão deslocando a 80 km por hora. Os dois estão a 80 km por hora. Beleza. Se os dois estão a 80 km por hora, eu posso afirmar que os dois têm a mesma velocidade? Sim ou não? O que vocês acham? Os dois têm a mesma velocidade? 80 km por hora? Sim ou não? E aí, galerinha? Vamos lá, pessoal? Sim, né? Os dois possuem a mesma velocidade. Agora eu pergunto, o caminhão e um carro, quem possui maior massa? Quem possui maior massa, o caminhão ou o carro? O caminhão. O caminhão. E aí, nós vamos agora entender o que é quantidade de movimento. Gente, a quantidade de movimento é relacionar o quê? A massa do corpo com sua velocidade. Então, a quantidade de movimento, que é representada por essa letra Qzinho, é relacionar o quê? A quantidade é relacionar a massa com quem? Com velocidade. Então, quando eu relaciono massa e velocidade, eu estou falando da quantidade de movimento. Eu não estou somente falando de movimento. Então entenda. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem tem maior quantidade de movimento? O caminhão ou o carro? Detalhe, os dois têm a mesma velocidade. Fato. Os dois possuem a mesma velocidade. Se os dois possuem a mesma velocidade, a velocidade não interfere. O que vai interferir é a massa. Então, o corpo que tiver maior massa vai ter maior quantidade de movimento. Então, é por isso que a quantidade de movimento está relacionado como? Calculado como o produto da massa pela velocidade. Então, esse mzinho nosso
representa a massa e o nosso V representa quem? A velocidade. Então, a relação, o produto de massa pela velocidade é o que, gente? É a nossa quantidade de movimento, certo? O produto da massa pela velocidade é a nossa relação, é a quantidade de movimento. Certo, pessoal? Detalhe, agora eu vou te dar um exemplo. A grandeza também, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Como assim, professor? Ela tem direção e tem o quê? Sentido. E qual vai ser a direção e o sentido dessa grandeza vetorial? O mesmo de quem? Da velocidade. O mesmo da velocidade. Então, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da velocidade. Então, detalhe: impulso é a relação de força com tempo, certo? A relação não, produto de força com tempo. A quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, é aqui que começa a relação entre os dois. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Nós temos um jogo de sinuca, né? O jogo de sinuca, ele tem lá 15 bolas mais o bolão. Essas 15 bolas possuem a mesma massa. Por que elas possuem a mesma massa? Para ter, basicamente, se tiver a mesma velocidade, a ideia é que quem vai variar a quantidade de movimento vai ser a velocidade. Então a massa é a mesma. Só que aí o bolão, o nosso bolão, ele é maior, ele é mais pesado, ele tem maior massa. Ele tem maior massa por quê? Porque ele vai proporcionar nas outras bolas um impulso. Então, eu dou uma tacada no bolão, o bolão vem e faz uma força em outras bolas. Então, proporciona um certo tempo. Então, maior a massa, maior a relação de quantidade de movimento. E aí começa a ideia dos choques. Vocês estão percebendo que ao aplicar impulso em um corpo, ele proporciona o quê? Uma quantidade de movimento. E vice-versa. Então vocês vão entender que impulso e quantidade de movimento é quase a mesma coisa, né? O impulso relaciona força com tempo, ele faz o produto da força pelo tempo, e a quantidade de movimento faz o produto da massa por quem? Pela velocidade. E aí nós vamos chegar em algo bem interessante, gente, que é o que, professor? O que nós vamos chegar? Nós vamos chegar aí na ideia de que a energia é uma coisa chamada de teorema do impulso. O que é o nosso teorema do impulso? É uma comprovação que um impulso e a variação da quantidade de movimento é a mesma coisa, tá? É uma comprovação que o impulso e a variação, a variação da quantidade de movimento é a mesma coisa. Olha o que ele fez. Como consequência do princípio fundamental da dinâmica, a variação de velocidade de um corpo, devido à ação de uma força, essa força acaba por alterar a quantidade de movimento de um corpo analisado. O que eu vou explicar isso de outra forma? Eu vou abrir aqui uma nota. Deixa eu abrir aqui uma notinha para a gente entender isso aí. Tá bom. O que nós precisamos entender? Então, vou falar sobre quem? O teorema do impulso.
Pessoal, é uma continha, mas vocês vão entender facilmente. Vamos imaginar que eu tenho aqui um caminho, uma trajetória, uma estrada, e que estava passando aqui um corpo. Só que esse corpo, ele estava passando com uma velocidade inicial, certo? Uma velocidade inicial. Logo, esse corpo possui uma massa. E aí, não satisfeito, eu venho e faço o seguinte: empurro esse corpo. Eu empurro esse corpo por um certo determinado tempo. O que vai acontecer com esse corpo, gente? Ao empurrar esse corpo, vai acontecer o que com ele? E aí, me ajude. Vai acontecer o que com ele ao empurrar esse corpo? Ele vai alterar a velocidade? E aí? Ele vai mudar a velocidade ou não? Quem está falando? Diga aí Sim, né? Vamos. É porque eu não estou vendo quem está falando. Eu estou acompanhando o chat. Eu não estou vendo, tá? Então, mas eu estou ouvindo. Então, ao empurrar esse corpo, vai mudar a velocidade. E lógico, ele vai sair daí. Então, esse corpo, ele vai continuar com a sua mesma massa. O desenho não ajudou, mas podemos melhorar. Ele vai continuar com a sua mesma massa, porém agora ele vai ter uma velocidade final. Então alterou a velocidade, certo? Pessoal, se altera a velocidade, é porque houve uma variação na quantidade de movimento. Isso quer dizer que eu tenho aqui uma quantidade de movimento inicial, que é essa situação, e tenho aqui uma quantidade de movimento que final, que é essa situação. Então, inicial e final. Então vamos pensar comigo. O que é quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. Então, quem é a quantidade de movimento inicial? É a massa vezes a velocidade inicial. Porque a massa não alterou. E quem é a minha quantidade de movimento final? É a minha massa vezes a velocidade final. Ok? Isto representa a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento que inicial. Essa é a minha variação na quantidade de movimento. Beleza, vamos guardar isso aí. E aí, o que aconteceu? Esse corpo também foi impulsionado. Então, ao ser impulsionado, esse corpo fez o quê? O que aconteceu? Esse corpo, ao ser impulsionado, ele, impulso é quem? É o produto da força pela variação de tempo. Vamos lembrar aqui de uma coisa, vocês vão lembrar comigo. Eu vou até abrir uma caixinha do pensamento aqui, ó. Caixinha do pensamento. Segunda lei de Newton. O que é a nossa segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton não relaciona o quê? Segunda lei de Newton. A força é o produto da massa vezes a aceleração. Esse pensamento nosso aí, só para a gente lembrar. A força é o produto da massa pela aceleração. Segunda lei de Newton. Pessoal, vocês percebem que eu vou substituir força aqui por massa vezes aceleração. Então, matemática, hein?
Então, impulso é igual a massa vezes a aceleração vezes a variação de tempo. Impulso é igual a massa vezes a aceleração vezes a variação de tempo. Beleza. E aí eu tenho que lembrar de outra coisinha. O que eu vou lembrar? Que a aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. A aceleração é o ato, é característico de aumentar ou diminuir a velocidade. Então a aceleração, lembre que a força proporciona o quê? A aceleração a um corpo. Então a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. Então vou pegar essa informação e vou substituir aqui, ó. Ficando de que forma? Ficando assim, ó. Impulso é igual a massa, que é a aceleração, a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, vezes a variação de tempo. Certo? Se eu tenho variação de tempo embaixo, variação de tempo em cima, eu posso cortar, porque isso vai dar 1. E aí, eu vou continuar aqui, que é o quê? Impulso é igual a massa vezes a variação de velocidade. Só para a gente lembrar e não esquecer, toda variação, qualquer que seja a variação, vai ser o valor final menos o valor inicial, tá bom? Então, qualquer que seja a variação, vai ser o valor final menos o valor o quê? Inicial. Então, se é a variação de velocidade, então impulso é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Agora, outra partezinha matemática. Esse está multiplicando, eu tenho que multiplicar por esse. E esse está multiplicando, tem que multiplicar por esse. Vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte. Impulso é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Galerinha, eu acho que nós já vimos isso. Olha lá em cima. Massa vezes velocidade final é a quantidade de movimento final. É a quantidade de movimento final. Massa vezes a velocidade inicial é a quantidade de movimento final ou inicial. Então eu posso afirmar que impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí eu provo que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso tudo, gente, para explicar essa conta todinha aí, para explicar que impulso e quantidade de movimento é a mesma coisa, certo? Que impulso e quantidade de movimento é a mesma coisa. Então, não se assuste com as continhas. Isso aí é só para mostrar que um corpo, quanto impulsionado, ele altera a velocidade. Então, ele altera a quantidade de movimento. Então, um impulso é igual à alteração da quantidade de movimento. Então, impulso e quantidade de movimento é a mesma coisa. Tá bom? Então, quando se faz conta, nós vamos fazer aí, pessoal, lembrando que nosso Tira Dúvidas é toda terça-feira, das 16 horas às 18h30, certo? Nosso Tira Dúvidas.
No nosso último Tira Dúvidas, eu resolvi 10 questões e essas 10 questões estão lá no AVA, tá? Essas 10 questões, está lá o material, dê uma olhada e já está lá a resolução também. Então, quem perdeu o Tira Dúvidas, está lá o material para assistir a aula. E se pintar mais alguma dúvida, pode nos procurar, né? Pode nos procurar aí pelo WhatsApp, certo? Então, não se assuste com as continhas. Isso tudo é para explicar que impulso altera a variação da quantidade de movimento. Impulso vai alterar a variação da quantidade de movimento. Vou mandar isso para vocês também, tá? Essa demonstraçãozinha aí, que impulso altera a variação da quantidade de movimento. Galerinha, e aí? Posso continuar? Que eu posso continuar? Sim? Então, vamos nessa. Então, o que falta agora? O que falta agora é a gente falar um pouco da conservação de movimento, certo? Um pouquinho da conservação de movimento e nós partimos lá para a gravitação. Gravitação. É aí a conta que ele faz aí, tá bom, gente? Impulso é o que altera a quantidade de movimento. O impulso vai alterar a quantidade de movimento. Ele faz a relação aí. Vamos continuar. Então tá aqui, ó. O que é a nossa conservação na quantidade de movimento? A conservação da quantidade de movimento. Isso quer dizer o quê? Ao observarmos um sistema isolado, o que é um sistema isolado? Sistema livre de forças resultantes externas, ou mesmo tais forças, quais o seu impulso é desprezível. Então, eu tenho aí um sistema que a força não vai ser aplicada, certo? Então, ao aplicar uma força num corpo, vamos imaginar que eu tenho aí um corpo se chocando com o outro, ó. Eu tenho aí o corpo A e o corpo B que estão em movimento. Então, A vai fazer uma força em B e B vai fazer uma força em A. Então, aí tá os vetorzinhos, né? A vai fazer uma força em B e B vai fazer uma força em A. Só que esse contato esse choque ou esse contato vai durar um certo tempo. Então, vai proporcionar a cada corpo desse um impulso, certo? Vai proporcionar um impulso. Pessoal, se proporciona um impulso, eu já sei que impulso é igual a quantidade de movimento, né? Igual a variação da quantidade de movimento. Então, não esqueça. Quanto um sistema, certo? Quanto um sistema for conservativo, o impulso resultante, o nosso impulso resultante é zero, tá? O impulso resultante é zero. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento, também. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso quer dizer que se o impulso resultante é zero, a variação da quantidade de movimento é zero. Se a variação da quantidade de movimento é zero, a quantidade de movimento final menos a inicial é zero. Só que detalhe, eu vou fazer uma matemáticazinha aqui. Se a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual a zero, se isso está negativo, passo para lá, fica positivo. Então eu posso afirmar que a quantidade de movimento
inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, em um sistema conservativo, se o meu sistema ocorrer a conservação, se o meu sistema ocorrer a conservação da quantidade de movimento, isso quer dizer o quê? Eu vou chamar lá em cima. Se o sistema for conservativo, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Não esqueça disso. Como que isso aparece, professor? Ficou horrível essa seta. Como que isso aparece? Isso vai aparecer quando falar a palavra sem atrito. Então, quanto não houver o que? Atrito. Então, falou que a palavra é sem atrito, o sistema é conservativo. Se conserva. Se conserva, isso quer dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Beleza, pessoal? Então, a parte de impulso e quantidade de movimento tá aí. Nós, na próxima terça-feira, nós vamos fazer 10 questões sobre impulso e quantidade de movimento. Não percam, tá? Não percam. E hoje, continuando aí nossa aula, nós precisamos comentar ainda sobre um assunto chamado gravitação. Deixa eu passar aqui. Eu vou passar meio rápido, porque ele está lá na frente. Então, olha aí, tá aqui ele. Então, nós vamos estudar ainda hoje, né, a ideia de gravitação universal. Professor, então o que nós vamos estudar nessa gravitação universal? Objetos do conhecimento, leis de Kepler, lei da gravitação universal, campo gravitacional de um astro, corpos em órbita, velocidade orbital e período de evolução. Nós vamos aí até basicamente lei da gravitação. É o que se cobra aí a nível de UNEB, né? Então nós vamos ver as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Beleza? É bastante interessante isso aí, gente. Com esse mundo de hoje, da galera falando do terraplanismo e tal, é bastante interessante. Antes de começar, nós tínhamos duas teorias. A teoria do geocentrismo. Já ouviram falar isso, gente? A teoria do geocentrismo. O que é essa teoria, professor? Antes, os astrônomos estudavam e afirmavam que a Terra era o centro do universo. Então, era a teoria do geocentrismo, a Terra no centro do universo, tá? Então, tem aí uma relação, uma figura até bonita, né? Que tá aí a Terra no centro do universo e os outros planetas girando. Isso quer dizer que a Lua girava em torno da Terra, o Sol girava em torno da Terra, tá? O Sol girava em torno da Terra e os planetas giravam em torno de um ponto. Essa é a teoria do geocentrismo, que é a Terra no centro do universo.
mas não foi para frente. Por quê? Surgiu aí quem? E é até hoje, foi por Nicolau Copérnico que descobriu isso no século XVI, desenvolveu a teoria do quê? Do heliocentrismo. É a que nós seguimos até hoje, tá? A teoria do heliocentrismo. Qual é a teoria do heliocentrismo, professor? A teoria do heliocentrismo é o Sol no centro do universo. Isso quer dizer que está lá quem no centro do universo? O Sol. E Newton lá na frente, né, que desenvolveu as teorias, percebeu que realmente, e Kepler também, né, percebeu que o Sol está no centro do universo. Né, do que nós já conhecemos, né? Olha que coisa mais bonita a imagem, né? Isso quer dizer que o Sol está no centro do universo e todos os planetas estão girando em torno dele, tá? O Sol no centro do universo e todos os planetas girando em torno dele. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tudo tranquilão? Tudo beleza? Então vamos lá, continuar. E aí acontece o seguinte, Kepler vem e desenvolve 3 leis, né? Ele desenvolve 3 leis. A primeira lei, conhecida como Lei das Órbitas, a primeira lei é conhecida como Lei das Órbitas, que é o que, ó, gente? Eu até já desenhei aí, que é o que? Que fala o seguinte, Lei das órbitas, né? Fala, a trajetória das órbitas do planeta em torno do Sol é elíptica, sendo que o Sol localiza em um dos focos. Elíptica é essa voltinha aí, né? Então tem um planeta. Por isso, gente, que foram definidos as 4 estações do ano, né? Verão, inverno, outono e primavera. Se eu fiz essa divisão aí justamente por isso. Eu tenho aí a primeira, né? A nossa primeira, segunda, terceira e quarto quadrante. Justamente por acontecer essas estações do ano. Então a primeira lei, chamada Lei das Órbitas, primeira lei de Kepler, Lei das Órbitas fala: a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, sendo que o Sol localiza-se em um dos focos, né? O Sol vai estar ou aqui ou aqui. É bem teórico mesmo, não tem muita continha, é bem teórico, tá? Bem teórico mesmo. E aí ele mostra como se faz uma elipse, né? E aí na sequência nós temos aí, temos aí o seguinte, a segunda lei, ou lei das áreas. Como é essa lei das áreas? Pessoal, vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo, um planeta, que ele vai sair do ponto A e vai para o ponto B, certo? Do ponto A vai para o ponto B. Se ele saiu do ponto A para o ponto B, ele tem um vetor aqui, ó, uma setinha. Então esse vetor sai arrastando aqui, então cria essa área de vermelho. Ao mesmo tempo, um outro planeta sai de C com outro vetorzinho e arrasta até onde? Até D, gastando o mesmo tempo. Então, o que ele fala, o que ele afirma aí? Ele afirma que, na segunda lei das áreas, o raio vetor, linha tracejada, que liga o planeta ao Sol, descreve áreas proporcionais ao tempo do referido percurso. Logo, descreve áreas iguais em tempos iguais. É justamente essa relação que eu consigo perceber que os planetas eles estão girando, né?
quando ele faz um espaço com esse vetorzinho, essas áreas serão iguais com os tempos o quê? Iguais. Essa é a segunda lei, lei das áreas, tá? É bem legal, é bem teórica, né? Mas lembre, a primeira lei é a lei da órbita, que é uma elipse. Segunda lei é a lei das áreas. E aí nós vamos chegar à terceira lei, que é a que tem continha. É a única que tem continha. Qual continha que tem aí, professor? Nós estamos vendo aí dois planetas, o planeta 1 e o planeta 2, né? Só que o planeta 1 está numa órbita e o planeta 2 está em outra órbita. Então eles conseguiram calcular o período, né, de translação, ou de rotação, ou de evolução. Translação é dar volta em algo, né? Então lá, ó, o que ele me fala aí? Que é a lei da gravitação, né? Que é a lei da gravitação, não, que é a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos. O quadrado do período de evolução ou translação do planeta, dos planetas em torno do Sol, é proporcional ao cubo do raio médio de suas órbitas. Então, ele faz uma continha e vê que isso é uma constante. Mas é fato, porque é essa constante? Porque ele está, quanto mais distante, maior raio, maior o tempo. Menor raio, menor o tempo. Então é uma formulazinha, essa fórmula desse tamanhozinho aí, ó. O período, né? Esse T é período, é o tempo necessário para ocorrer um ciclo. E o raio é o raio médio, que eu vou calcular o ponto mais distante do planeta em relação ao Sol e o ponto mais próximo em relação ao Sol e dividir por 2, tá? Nós vamos fazer umas continhas com isso aí, não é muito difícil, tá? O período 1 ao quadrado, né, é igual, o raio é igual, não, dividido pelo raio médio ao cubo, isso é uma constante. Vale para o período 2, vale para o período 3, vale para o raio 2, o raio 3, sempre nessa razão aí. Essas são as 3 leis de Kepler. É por isso que dá para definir, gente. Dá para definir, houve uma conjunção. O que é uma conjunção? É quando, e dá para calcular os eclipses justamente por essa ideia aí. Uma conjunção é quando 2 planetas ficam muito próximos um do outro. Então dá para calcular. Daqui tantos anos que isso ocorre. A lua de sangue, daqui tantos anos que ocorre. É justamente por causa dessa terceira lei, lei dos períodos, tá bom? A lei dos períodos, que é muito interessante aí. E aí na sequência, gente, na sequência nossa, nós vamos chegar lá aí mostra os valores de cada período, que não é muito interessante agora. Eu acho essa imagem perfeita, né? É uma ilustração. Olha para você ver, tá lá o Sol, tá lá a Terra, né, girando em torno, e os outros planetas mais afastados, né? Mais afastados, girando de forma elíptica, né? Girando de forma elíptica. E aí, na sequência, nós vamos ter a nossa lei da gravitação universal de Newton. Newton não podia ficar de fora, né? Newton é um cara que ele foi fantástico, porque ele não podia ficar de fora das situações aí, né? Então o que ele percebeu? O que ele observou? Ele observou várias coisinhas. Ele observou o quê? Na lei da gravitação universal de Newton, ele observou que, é isso que eu apaguei aqui, mas nós vamos sublinhar de novo.
A força é proporcional às massas. Ou seja, quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração. Então ele percebeu que quanto maior a massa dos corpos, maior a força de quê? De atração. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o Sol e o planeta. Ou seja, quanto mais distante um do outro, menor a força de atração. Então, vocês percebem que a massa compensa a distância, né? Um é diretamente proporcional ao outro, um compensa o outro. Então, ele chegou a essa teoria aqui, ó, a essa teoria. Qual foi? Que aqui, ó, ele viu que uma massa maior, né? Uma massa maior atrai é sempre uma força de atração, e essa força de atração está definida aqui, ó. A força é o produto das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado, dependendo da constante gravitacional. É por isso que todos os planetas, tá, gente, giram de forma uma órbita circular, né? Uma órbita, no caso, elíptica, né? Então, vai ocorrer uma força de atração. Mas por que é a forma elíptica? Porque vou ter uma distância maior e uma distância menor. Ao alterar isso, eu afasto e aproximo do Sol, certo? Porque o Sol está em um dos focos. O Sol vai estar em um dos focos. Esse valor dessa constante, o valor da nossa constante, está aqui, ó, definida aqui, a constante é 6,67 vezes 10 a 11 newtons por metro quadrado por quilo ao quadrado, tá? E aí, gente, acaba aqui a nossa aula de hoje falando sobre gravitação, né? Gravitação. Eu preciso aí